Você, algum momento da sua vida, já teve em suas mãos uma nota de R$100? Embora esteja cada vez mais raro o uso de notas em papel, muitos de nós já tivemos essa oportunidade. Agora, imagine que em algum momento, no mercado ou em uma compra, alguém te passe uma nota de R$100 falsa. Conseguiria identificar essa falsidade? Conseguiria saber que aquela nota não é verdadeira? Se sim, como você faria para identificar e para saber que aquela nota era falsa? Bem, não é possível conhecermos todas as notas falsas que foram produzidas, mas é possível identificar e conhecer muito bem uma nota verdadeira. Então, por estudar e aprender as características de uma nota verdadeira, ao receber uma nota falsa, você logo percebe que aquilo ali não é confiável, que aquela nota não é confiável. Este mesmo método que utilizamos para identificar se estamos recebendo algo que não tem nenhum valor, pode ser aplicado também quando falamos de religião. Quando estudamos e aprendemos sobre a religião verdadeira, conseguimos, de uma maneira bem simples, distingui-la de uma religião que não é verdadeira. Principalmente quando falamos do seu valor. Assim como uma nota falsa, por mais que ela seja parecida com a verdadeira, uma religião falsa, por mais que ela procure imitar a religião verdadeira, ela não tem valor real em alcançarmos e recebermos as bênçãos de nosso Pai Jeová. Porém, a Bíblia ela predisse que existiria religiões verdadeiras e religiões falsas em nosso mundo. Na verdade, ela disse que existiria uma religião verdadeira. Vamos ver esta profecia? Onde será que ela está registrada? Notem aqui Isaías, capítulo 2, versículo 2 até o 4. E este poderia ser chamado do texto base desta matéria. Isaías, capítulo 2, versículos de 2 até o 4. Passa a nos dizer assim: na parte final dos dias, o monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido, acima do cume dos montes, e será elevado acima das colinas, e todas as nações afluirão a ele. E muitos povos irão e dirão: venham, subamos ao monte de Jeová, à casa do Deus de Jacó. Notem o que ele faria? Ele nos instruirá sobre os seus caminhos, e nós andaremos na sua vereda. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Jeová. Então, notamos nessa profecia que, desde os tempos do profeta Isaías, era bem claro que existiria uma organização, que aqui é tida como um monte, que levaria as pessoas no caminho correto, que ensinaria qual era a vereda, ou qual era o trajeto a ser percorrido. E nós somos privilegiados, porque hoje, diferente de qualquer outra época, o monte da casa de Jeová está firmemente estabelecido. E nós temos provas claras de que hoje Jeová está instruindo o seu povo no seu caminho e nas suas veredas. Com isso, milhões de pessoas têm tomado posição junto a Jeová, e nós somos privilegiados por também termos este caminho na nossa vida. Agora, qual será o futuro das pessoas que escolhem seguir e subir o monte da casa de Jeová? Qual será o destino ou o futuro das pessoas que escolhem não seguir este caminho ou que optam por seguir uma religião falsa? Bom, sem dúvida, precisamos aprender e saber qual decisão tomar para que consigamos receber as bênçãos. Falamos aqui de uma maneira figurada do método, que vamos utilizar para distinguir uma religião falsa da verdadeira. Agora, será que este método é bíblico? Vamos ver
como que Jesus nos ensinou a distinguir um caminho correto de um caminho errado, em Mateus, capítulo 7, versículos 17 a 20. E logo na sequência, buscaremos aplicar este método nesta palestra. Mateus, capítulo 7, versículos 17 e 20. Se encontraram, diz assim, ó: do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto bom, mas toda árvore ruim produz fruto imprestável. Vamos ao 20 agora? Realmente, então, pelos seus frutos vocês reconhecerão estes homens. Então o método está estabelecido. Precisamos analisar com cautela, com cuidado, os frutos das religiões, para que consigamos distinguir se ela é verdadeira ou não. Vamos começar esta análise? Vamos analisar aqui alguns aspectos. Por exemplo, vamos começar com a análise da participação que a religião verdadeira teria nos assuntos do mundo. Já se perguntou? Se a religião verdadeira ela ensina o caminho de Jeová, qual seria, então, a sua atuação, principalmente nos nossos dias, em ajudar as pessoas a terem este caminho, a seguirem este caminho? Será que ela se uniria, por exemplo, a uma instituição governamental para fazer isso? Bem, o modelo que a religião verdadeira precisa seguir foi estabelecido por Jesus Cristo. Se fizermos um quadro mental, perceberemos que no final da sua jornada terrestre, Jesus ele estava em grande evidência. Os israelitas, eles imaginavam até mesmo que Jesus seria o governante que os libertaria de uma escravidão, de um regime duro, que era o regime romano. E queriam, inclusive, fazê-lo rei. E durante o seu julgamento final, Jesus Cristo ele foi questionado por um governante romano se ele era este tal rei dos judeus. Vamos ver que exemplo Jesus deu que a religião verdadeira precisa copiar ou imitar para ser identificada como tal. Vamos ler o Evangelho de João no capítulo 15. Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 19. Veja a orientação que Jesus deu para os seus seguidores. Se vocês fizessem parte do mundo, o mundo os amaria por pertencerem a ele. Agora, visto que vocês não fazem parte do mundo, mas eu os escolhi do mundo, por isso o mundo os odeia. Então aqui Jesus nos deu uma orientação muito clara. E se quisermos ser servos verdadeiros de Cristo, precisamos seguir essa orientação. Ele não disse que existiria uma relação amigável entre as pessoas que escolhessem o caminho de Jesus, o caminho de Jeová Deus, e este sistema que opta por não seguir essas orientações. E aí nós podemos recorrer, inclusive, à literatura secular. Nós temos um historiador de nome Edward Gibbons, que escreveu o seguinte a respeito dos primeiros cristãos. Notem o que ele disse, ó. Era impossível que os cristãos, no primeiro século, pudessem assumir posições como soldados ou até mesmo príncipes. Então, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, lá no primeiro século, eles simplesmente não participavam da política daquele momento, daquele sistema. Jesus treinou seus seguidores para outra coisa. Percebemos que Jesus não queria que a religião verdadeira ou seus seguidores genuínos se misturassem com a política. O que ele desejava, então? O que ele orientava os seus servos? Vamos perceber? Jesus ele deu uma ordem clara, registrada em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Veja só. Marcos 12, 30. E logo depois o 31. Diz assim, ó, duas ordens, né? Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de toda a sua força. O segundo é, ame a seu próximo como a si mesmo.
Não há outro mandamento maior do que este. Então, com base nesses dois textos simples, nós percebemos dois frutos que se tornariam evidentes na religião verdadeira. O segundo destacando o amor, a importância de demonstrar e praticar o amor. Bem, a religião verdadeira, então, ela não se mistura com os assuntos políticos do mundo e ela pratica o amor por serem neutras, não se envolverem, não tocarem armas e por realizarem a obra de pregação que Jesus também realizava. Será que existe, então, um grupo que reúne estes frutos nos nossos dias? Se analisarmos com calma, se analisarmos com cuidado, perceberemos que as testemunhas de Jeová, elas reúnem todos os elementos que identificam a religião verdadeira. Elas não se misturam com os assuntos políticos do mundo, mesmo sofrendo grande perseguição, mantêm a neutralidade, não tocam em armas e pregam os ensinamentos de Jesus Cristo de maneira incansável, determinadamente, semana após semana. Então, Jesus que deu essa ordem. E obedecer essa ordem nem sempre é fácil. Por muitas vezes, precisamos deixar de lado, inclusive, a nossa própria personalidade. Muitos de nós fomos criados em lares onde demonstrar o amor não era algo comum, não era fácil. Talvez fomos criados por pais, por mães, que tinham dificuldade de demonstrar amor. E aí, quando conhecemos a religião verdadeira, o que precisamos fazer? Demonstrar o amor altruísta, ajudar as pessoas em necessidade. Deixar de lado, por exemplo, se tivermos, sentimentos de nacionalismo, sentimentos de superioridade por conta de cor, por conta de status social. Sim, a religião verdadeira, ela não demonstra nenhum tipo de divisão, porque demonstram o amor que Jesus Cristo demonstrava. Mais uma vez, poucos no mundo conseguem reunir todas essas características. E poucas pessoas, quanto mais grupos de pessoas. As testemunhas de Jeová conseguem fazer isso. Este fruto, ele é destacado porque ser unidos e ser imparciais de maneira global, hoje em dia, é extremamente difícil. Os diferentes idiomas, as diferentes maneiras de lidar com problemas, torna fácil sermos divididos ou nos dividirmos, mesmo em família. Mas as testemunhas de Jeová conseguem, independente do país, independente da religião, serem unidas e imparciais. Vamos analisar um pouco mais essa questão da neutralidade, por analisar um terceiro aspecto dela. Além de não tocarmos em armas, além de não envolvermos na política, quando se tange a obedecer a Deus antes que a homens, como será que precisamos agir? Imagine que tem uma legislação que dificulte o serviço a Deus. E agora, o que faremos? Embora os cristãos verdadeiros, eles estejam sujeitos às autoridades, sempre que existe um conflito, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E as religiões falsas, elas têm grande dificuldade em demonstrar esta característica, este fruto. Como vimos, Jesus, ele rejeitou cargos políticos e, muito menos, se rejeitou a se aliar aos judeus numa rebelião contra Roma. Mas, de maneira chocante, grupos religiosos em nossos dias, eles apoiam guerras nacionalistas. Muitas vezes, essas guerras levam as religiões falsas a matarem os seus próprios copartícipes da religião. Eles vão, por exemplo, um país, uma pessoa que segue a mesma doutrina de outro país e elas se atacam, porque obedecem aos governos humanos antes de Deus. E de maneira paradoxal, ou seja, de maneira contraditória, os líderes religiosos de ambos países também estão lá no fronte de batalha, muitas vezes, orando para que os seus soldados sejam bem-sucedidos. E assim, eles ignoram por completo a ordem que Jesus deu de amar uns aos outros. E aí nós podemos trazer mais um relato histórico. Olha que interessante, um jornal muito famoso de Nova York, chamado The New York Times, diz assim,
em um dado momento, passado a Segunda Guerra Mundial, ele disse assim, as hierarquias católicas quase sempre apoiaram as guerras de nações, abençoando tropas e fazendo orações pelas suas vitórias. Então fica bem claro, um fruto que as religiões falsas não conseguem gerar, não conseguem produzir, que é a questão da neutralidade, quando se envolve obedecer a Deus antes que aos homens. Esse apoio a governos, a falta da neutralidade, gera nas religiões falsas, todas elas, um fruto que é o contrário do que vimos na religião verdadeira. Um fruto terrível. Gostariam de ver que fruto é esse? Está registrado aqui em Isaías, capítulo 1, versículo 15. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Passa a nos dizer assim, E quando vocês estendem as mãos, escondo de vocês os meus olhos. Embora façam muitas orações, não escuto. Por quê que nosso Deus não escuta algumas orações? Notem. Suas mãos estão cheias de sangue. Então, apoiar qualquer tipo de guerra gera para uma religião um fruto terrível, uma culpa de sangue, porque a ordem de Jesus é completamente o contrário. Fica novamente evidente a diferença entre uma religião verdadeira e uma religião falsa. Será que a Bíblia fala um pouco mais sobre o destino das religiões falsas? Gostariam de saber? A Bíblia nos ajuda a entender qual é o destino das pessoas que seguem o caminho verdadeiro, o monte da casa de Jeová, e as pessoas que seguem o caminho das religiões falsas. Para falarmos sobre as religiões falsas, vamos estudar uma cidade. Não sei se vocês já ouviram falar, mas no passado existia uma cidade muito famosa e próspera, de nome Babilônia. Essa era uma cidade onde afluíam pessoas de todas as culturas nos tempos antigos. Ela era conhecida por, nos seus pátios, existirem uma grande mistura de religiões. E um ponto, grande parte dessas religiões desagradavam as orientações de Jeová. Nesta cidade, a religião e a política eram tão misturadas que muitas vezes os seus reis eram tratados e venerados como deuses. Então, percebemos aqui um padrão que perdura há muitos anos. Como uma religião falsa se identifica. Novamente, muitos tipos de religiões, todas elas desagradando a Jeová Deus, e uma mistura entre política e religião. Uma curiosidade, muitas das crenças que se iniciaram lá em Babilônia Grande, elas perduram até os nossos dias. Entre elas, uma crença muito comum naquela época era que existia um Deus trino, ou uma trindade. E podemos muitas vezes perceber que em nosso dia a dia, essa doutrina ela ainda é divulgada. Não por acaso, Jeová identifica as religiões falsas em nosso dia como sendo uma versão maior e pior desta cidade, Babilônia Grande. Vamos ver esta profecia que destaca que existiria uma Babilônia Grande reunindo várias religiões em nossos dias? Está agora em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. E é muito interessante analisarmos essa profecia, porque ela está se cumprindo em nossos dias. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, diz assim, Na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Babilônia a Grande, mãe das prostitutas e das coisas repugnantes da terra. Então, Babilônia a Grande é o destaque desse versículo. Quando analisamos o significado da palavra Babilônia, podemos perceber que significa confusão. Um nome muito apropriado para o estado confuso que as religiões se encontram hoje. Assim como na cidade de Babilônia, nos tempos bíblicos, as religiões falsas em nossos dias, elas se unem descaradamente
ao sistema político. E aí explica por que esse texto usa uma palavra tão pesada, né, como prostituta, para identificar as religiões falsas. Porque uma religião, por essência, ela deveria representar os interesses de Deus. Concorda? Porém, uma vez que uma religião se afasta desse princípio e começa a representar interesses políticos, ela como que trai a Deus. Por isso esse versículo usa uma palavra tão forte para identificar aquelas religiões que se envolvem com a política. É comparado a uma traição em sentido espiritual. Todas as religiões deveriam esperar em Deus e no seu governo para a solução dos problemas da humanidade. Mas não é isso que acontece na maioria dos casos. Recentemente, percebemos, inclusive, políticos que dizem em um dia servir a Deus e no outro fazem apologias a armas. Então é um paradoxo completo. Durante séculos, religiões e governos, na sua relação estranha, conduziram nações a guerras muitas vezes chamadas santas. Por causa das religiões falsas, todas as nações tiveram algum tipo de influência negativa e puderam ser chamadas de desencaminhadas. E o sangue dessas pessoas que poderiam servir a Jeová, ele é um preço alto que as religiões falsas precisam pagar. Qual será então o destino? Já vimos que é muito ruim, né? Qual será o destino dessas religiões falsas? Qual será o futuro delas? Vamos continuar a nossa análise aqui de Apocalipse, dessa profecia. Vamos avançar no capítulo 18 e ler os versículos 9 e 10. Apocalipse 18, 9 e 10. Diz assim, ó: E os reis da terra, que cometeram imoralidade sexual com ela e viveram com ela em luxo desavergonhado, chorarão e baterão no peito de pesar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Eles ficarão parados à distância, com medo do tormento dela, dizendo: ai, ai, ó grande cidade, Babilônia, cidade forte, porque numa só hora chegou o seu julgamento. Esta profecia ainda não se cumpriu, mas ela está bem próxima do seu cumprimento. As religiões falsas que não apoiam o governo de Deus, mas optam principalmente por apoiar os governos humanos, estão condenadas por suas obras e seus frutos detestáveis. Em breve, elas serão despedaçadas. O versículo fala como numa só hora. Então será um espanto para muitas pessoas. Muitos ficarão, inclusive, tristes após este acontecimento. Esta punição, ela será feita pelo próprio Jeová Deus. E é uma punição pelos erros que as religiões falsas cometem há muito tempo. Sendo assim, devemos ter hoje, mais do que nunca, a certeza que o reino de Jesus Cristo é a única esperança para o governo, para a humanidade. Não nenhum governo humano. O mix entre política e religião, ele não será a solução para os nossos problemas. Por séculos, essa mistura, ela perdura, e o mundo ele não está numa situação melhor, muito pelo contrário, ele está cada dia pior. A única solução verdadeira, então, é o reino de Jeová Deus. Jesus nos orientou, inclusive, a pedirmos este reino. Muitos de nós conhecemos uma oração popular no nosso país, que é chamada oração do Pai Nosso. As pessoas, elas realizam essa oração repetidas vezes, diariamente, e elas estão justamente pedindo o reino de Jeová Deus para solucionar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Pois lá, se lembrarmos, diz assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Logo na sequência, venha a nós o vosso reino. Então, quando pedimos a vinda do reino de Jeová, nosso Pai, nós estamos automaticamente reconhecendo que Ele é a única solução para os nossos problemas. Sem dúvida, Ele não causará desapontamento. Devemos destacar que, novamente, as testemunhas de Jeová se destacam porque ensinam e pregam o reino de Jeová Deus como a única solução para os nossos problemas,
já por muitos séculos. Eliminaram todos os tipos de preconceito do seu meio e declaram que em breve Jeová e Jesus eliminarão do nosso meio toda dor, todo sofrimento, toda lágrima, através do reino de Jesus. É tempo, então, de acatarmos um conselho. Vamos ler o conselho que Jesus nos deu através da revelação de Apocalipse, em Apocalipse 18:4. Apocalipse 18:4. Vejam a orientação. Ouvi outra voz vinda dos céus dizer: saiam dela, meu povo, se não quiserem ser cúmplices dos pecados dela, e se não quiserem receber parte das suas pragas. Então é uma ordem direta, dada por Jesus Cristo. A religião falsa será destruída em breve. Se não queremos fazer parte deste momento difícil, é urgente acatarmos este aviso de Apocalipse 18:4. Sair dela. Ainda há tempo de aprendermos a verdade. Logo, após o fim da religião falsa, o sistema político e comercial deste mundo, ele também será destruído. Ele será destruído em uma guerra de Jeová e Jesus contra os governos. Muitas vezes, o fim do sistema é tido e chamado como Armagedon. E temos filmes, inclusive, que falam e imaginam como seria este momento. Mas a Bíblia, ela nos deixa claro que o fim do sistema não se trata de uma destruição completa da terra, mas sim de um juízo que Jeová fará com os governos dessa terra e todos os que o apoiaram. Tomemos todos nós agora uma posição junto a Jeová, como cantamos no cântico. Escolha o lado de Jeová, porque se assim o fizermos, poderemos presenciar o Armagedon, ou o final do sistema político deste sistema, de uma situação, de uma posição privilegiada. Poderemos presenciar o final do mundo com a seguinte perspectiva. Está aqui em Salmo, Cântico 37, verso 34. Veja se não é interessante, se não gostaria de passar por uma fase crítica e difícil com essa perspectiva. Salmo 37, 34. Veja. Espere em Jeová e siga o caminho dele, e ele o enaltecerá para que tome posse da terra. Quando os maus forem eliminados, você verá isso. Você poderá tomar posse de uma terra renovada, debaixo do governo que pedimos há tantos anos, do governo de Cristo. Sendo assim, confiemos em Jeová, nos apeguemos à religião verdadeira, não se afaste dela se você está aqui por nenhum momento. Se você ainda não está, acate o aviso, venha para o monte da casa de Jeová. Pois, se seguirmos firmes neste caminho, poderemos exercer a vida em uma condição completamente renovada. Sim, o reino de Jesus Cristo nos levará à perfeição e conseguiremos viver num mundo onde não haverá mais morte, não haverá mais tristeza e nem haverá mais dor, porque as coisas anteriores, as coisas que vivemos nos nossos dias, serão coisas do passado. Escolha o lado de Jeová e herde a verdadeira vida.